Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva. Eu sou aqui a professora de Química do canal Química na Cuca. Seja muito bem-vindo. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao tema equilíbrio iônico. Falaremos especificamente da lei de diluição de Ostwald. Espero que você goste. Vamos para a aula? Falamos então nas aulas anteriores sobre equilíbrio iônico. Eu já falei sobre Ki, o que é Ka, o que é Kb, né? E falaremos hoje então da lei de diluição de Ostwald. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e qualquer dúvida que surgir, você pode deixar o seu comentário para nós, tá bom? Vamos lá então. No final do século XIX, Frederick William Ostwald, químico de origem russo-germânica, deduziu pela primeira vez uma expressão matemática relacionando a constante de ionização, que é o alfa, a concentração em mol por litro, que é o número de mol dividido por volume, né? E o grau de ionização para monoácidos e monobases. Vou colocar aqui para nós lembrarmos que se refere especificamente a monoácidos e monobases. Então, a lei de diluição de Ostwald relaciona grau de ionização com o volume, ou seja, com a diluição da solução. Vamos supor que nós tenhamos N mols, então a quantidade de número de mols do eletrólito Ba dissolvidos em V litros de uma solução e apresentando grau de ionização igual a alfa. Nós temos aqui, então, as principais informações que nós necessitaremos. Então, nós vamos trabalhar com a tabelinha semelhante àquela que nós já trabalhamos dentro de equilíbrio químico, onde nós identificaremos a quantidade inicial de mols da substância, a quantidade de mols ionizados, ou seja, aquilo que gasta e aquilo que é formado, o que se gasta do reagente, o que é formado dos produtos, a quantidade de mols no equilíbrio e vamos determinar, então, as concentrações em mol por litro no equilíbrio. Eu farei junto com vocês a dedução da lei de diluição de Ostwald. Mas, à medida que nós formos estudando, você não vai precisar deduzir isso sempre. É só mesmo para a compreensão de onde está vindo esses valores da fórmula, ok? Então, disse lá que nós temos um N mols do eletrólito Ba. Nós temos 0 dos produtos e N mols do Ba, que é o eletrólito, é o reagente. Quando passa-se um tempo, né, qual a quantidade de mols que é ionizado? Nesse caso, vai ser N, que é o que tinha no início, vezes o nosso alfa, que é o grau de ionização. Vai ser formado, como aqui nós temos a mesma proporção, de 1 para 1 para 1, a mesma quantidade de N vezes alfa para cada um dos produtos. No equilíbrio, nós teremos a quantidade inicial, que era N, menos a quantidade que foi ionizada, N vezes alfa. Para cada um dos produtos, permanece a mesma relação, N vezes alfa. Eu também, se quiser deduzir de uma outra forma aqui essa fórmula, eu também posso isolar o N, posso colocar em evidência o N. Então, N dividido por N dá 1, N dividido por N vezes alfa dá menos alfa. Então, nós temos que N menos N vezes alfa vai ficar N multiplicando 1 menos alfa. Então, a concentração em mol por litro no equilíbrio vai ser a concentração que nós tínhamos aqui no equilíbrio, o número de mols do equilíbrio, dividido pelo volume V da solução. Então, nós temos N, 1 menos alfa dividido por V, N vezes alfa dividido por V, N vezes alfa dividido por V. Dessa forma, usando os valores que nós encontramos no slide anterior, nós vamos determinar o valor de Ki. Então, qual a concentração do Ba, que é o nosso reagente? N, 1 menos alfa dividido por V, concentração do produto B+, N vezes alfa dividido por V,
concentração do A menos, que é um dos nossos produtos, N vezes alfa dividido por V. Vamos substituir então na expressão de KI. De onde que surgiu essa expressão? Já que nós tínhamos aqui uma equação genérica BA formando B mais A menos, nós colocamos na parte superior, né, da constante de ionização a concentração dos produtos e na parte inferior a concentração do reagente. Substituindo os valores encontrados anteriormente, aqui apenas trocamos a ordem, né? Mas é a mesma concentração nesse caso. Então, KI vai ficar alfa vezes N dividido por V, que é a concentração de B+, e alfa vezes N dividido por V, que é a concentração de A-, dividido pelo N1 menos alfa vezes V, que é a concentração de BA. Nós podemos aqui cancelar V e V, cancelar N com N. Teremos, então, alfa vezes alfa ao quadrado, dividido por V. Só que aqui nós já colocamos separadamente, né? E embaixo ficou 1 menos alfa. Aqui eu peguei N dividido por V e isolei aqui. Por quê? Porque eu sei que concentração em mol por litro é N dividido por V. Então, eu posso substituir N dividido por V pela concentração em mol por litro. Então, a nossa constante de ionização, ou lei da diluição de Ostwald aqui, vai ser o grau de ionização ao quadrado, alfa ao quadrado, dividido por 1 menos alfa vezes a concentração em mol por litro. Nós podemos traduzir isso em palavras, dizendo que o grau de ionização de um eletrólito aumenta, tendendo para 100%, à medida que a solução se dilui. Quanto mais diluída for a solução, maior será o grau de ionização, ou seja, quando o volume tende ao infinito, quando o volume vai aumentando, o grau de ionização vai tendendo a 100% também. Vamos ver no caso de ácidos fracos, com alfa menor que 5%. No caso deles, como o valor de 1 menos alfa na expressão, ele é muito pouca diferença, nós vamos considerar que é aproximadamente 1, então a expressão da diluição de Ostwald para ácidos fracos vai omitir aquela parte inferior da fórmula que fala 1 menos alfa, né? Então, nós teremos apenas alfa ao quadrado vezes a concentração em mol por litro. Quando nós aplicamos a lei de diluição de Ostwald em soluções muito diluídas, é mais difícil a possibilidade dos íons positivos e negativos de se reencontrarem para refazer a molécula da substância inicial. Então, a reação inversa vai ficando menos provável, cada vez menos provável, e vai predominar a reação direta, que é a ionização do eletrólito. Veja, então, o que isso afeta na ionização do ácido acético aqui. Aqui nós temos o ácido acético, que se ioniza em H+, mais CH3COO-, o íon acetato. Vemos aqui, então, que à medida que a concentração da solução diminui, veja que está, né, aqui a concentração estava 0,1 e aqui embaixo 0,0001, ou seja, à medida que o volume da solução foi aumentando, o grau de ionização aumentou junto, né? Então, olha esta relação num gráfico aqui. Nós vemos que o grau de ionização ele diminui à medida que a concentração molar ela também aumenta, elas são inversamente proporcionais. Então, como a constante é constante, né? À medida que a concentração em mol por litro da solução diminui, o grau de ionização vai aumentar. Vamos ver um exercício resolvido. O ácido acetil salicílico, mais conhecido como aspirina, ele é um ácido orgânico fraco,
cuja fórmula será representada por HASP. Essa solução aquosa é preparada dissolvendo-se 0,1 mol de HASP por litro. A concentração H+ nessa solução é de 0,004 mol por litro. Calcule o Ka da aspirina. Então, duas formas de resolução. A primeira, sabendo que nós temos a concentração em mol por litro inicial do ácido acetil salicílico, 0,01 mol por litro, e que a concentração de íons H+ no equilíbrio é 0,004 mol por litro, nós vamos jogar lá naquela tabelinha de equilíbrio. Então, nós temos aqui no início 0,1 mol por litro de concentração do ácido acetil salicílico, 0 do H+, 0 do ASP-. Então, sabemos que no equilíbrio nós teremos, como já foi falado, 0,004 mol por litro do H+. Então, teremos o mesmo do ASP-, porque eles têm a mesma proporção aqui, ó, na fórmula inicial, são 1 para 1 para 1. Então, sabemos que ele formou 0,04, e aqui nós teremos no equilíbrio 0,1 menos o 0,004 que foi consumido, obedecendo todos a mesma proporção, 1 para 1 para 1, que vai dar para nós aqui aproximadamente 0,1 mol por litro. Então, nós podemos jogar na fórmula do Ka, que nesse caso é a concentração do H+, que é o produto, vezes a concentração do ASP-, que é o outro produto, dividido pela concentração do ácido acetil salicílico, HASP. Então, aqui substituindo os valores, né, 4 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 0,004, vezes 4 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 0,004, dividido por 0,1. Então, nós temos o valor de 1,6 vezes 10 a menos 4. Outra forma de resolver seria utilizando a lei de diluição de Ostwald. Como já nos disse que aqui é um ácido orgânico fraco, nós podemos, então, ter que a concentração em mol por litro é 0,1 mol por litro e a concentração de íon H+ é 0,004 mol por litro. Sabendo, então, que a concentração de íon H+ vai ser igual a alfa vezes concentração mol por litro, então nós substituindo aqui nós achamos o valor de alfa, 4 vezes 10 a menos 3 é igual a alfa vezes 10 a menos 1, alfa vai ser 4 vezes 10 a menos 2, e em seguida nós utilizamos a lei de diluição de Ostwald, onde a constante de ionização vai ser igual a alfa ao quadrado vezes m, não precisando daquela segunda parte, porque é um ácido fraco. Então, nós substituímos os valores encontrados de alfa e o valor que foi nos dado de m aqui, que é a concentração em mol por litro, teremos encontrado o mesmo valor, 1,6 vezes 10 a menos 4, do que na resolução número 1. Então, você pode escolher as formas de resolver. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Um abraço. Tchau.